bom dia a todos. Começamos agora o nosso webinar da Buzzword e Check My Buzz. Sim, senhores, para vocês que estão nos acompanhando aqui por essa linda estrada latino-americana, nós já passamos pelo Peru, pelo Chile, pela Colômbia e hoje estamos aqui no nosso país, Brasil. Que coisa mais maravilhosa. Eu dou as boas-vindas a todos aqui em nome da Buzzword e da Check My Buzz. E também em nome de todos os especialistas que me acompanham hoje aqui nesse webinar. Maravilha! Eu queria aqui só falar bem rapidinho a escalação desse time, dessa seleção que eu tenho aqui hoje junto comigo. Eu tenho a Ingrid Schumann, que talvez você já conheça dos outros webinars, da Frost Sullivan. Eu tenho a Letícia, da Abrat, está aqui também com a gente. Muito obrigado. Ela acabou de chegar aqui em cima da hora hoje, mas chegou aqui nos 45 do segundo tempo. Temos o Diego, também o Diego está aqui da WeMove, muito obrigado pela presença, o Ricardo, da Marco Polo, o Diogo, da BuzzUp, temos o Edson Lopes, da FlixBuzz, o Miguel, da Envia by Buzz e o meu colega Abel Bessa, aqui da Check My Buzz também. Então, estou aqui muito bem acompanhado hoje com esse timaço de especialistas no mercado, né? E eu gostaria agora de chamar cada um de vocês aqui para poder fazer uma apresentação bem rápida, pessoal, para a audiência ter um contato maior e saber de que se trata, tá bom? Gostaria de chamar aqui, por favor, o Diogo. Diogo, a palavra é sua. Bom dia, Fabiano. Bom dia a todos. O time que está aqui realmente reforça o seu agradecimento. É um prazer participar aí com esse timaço do mercado. A todos que estão participando também, meu bom dia. Meu nome é Diogo Hack, sou Sales Manager Brasil da BuzzUp. Responsável pela estratégia e expansão comercial aqui no Brasil. A BuzzUp é uma multinacional, né? Nós estamos presentes na Ibéria, nos Estados Unidos, Peru, México e a operação aqui do Brasil desde 2018. Então, o nosso grande objetivo é trazer tecnologia para o mercado de fretamento corporativo. Então, a gente acredita muito que com uma boa gestão associada à tecnologia, a gente consegue aumentar a eficiência, né, do transporte não só dos colaboradores, né, mas também para a empresa, trazendo aí um saving, uma otimização. Então, esses são os nossos pilares e no que a BuzzUp hoje trabalha no mercado corporativo. Mais uma vez, um prazer. Vamos lá nesse bate-papo. Maravilha, muito obrigado, Diogo. Agora a gente passa aqui a palavra ao meu colega Abel. Abel, a palavra é sua, meu querido. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui hoje. Meu nome é Abel Bessa, como o Fabiano falou, sou Country Manager da Check My Buzz. E a Check My Buzz é um meta-buscador de passagens de ônibus e aí outras formas também de transporte, como trens, aviões e carona. Quando o usuário encontra essa passagem em nossa busca, ele é redirecionado para a reserva, né? Na página do nosso parceiro. Temos aí 21 domínios em 12 línguas, oferecendo conteúdo de mais de 300 empresas de ônibus no Brasil e cerca de 3.000 empresas nos 4 cantos do mundo. Então, essa aí é a Check My Buzz. Eu queria, no nosso tema de hoje, eu queria deixar a frase aí que eu acho interessante para a conversa, que é: Brasil, um gigante digital que desperta. Obrigado, Fabiano. Obrigado. Obrigado você, Abel. Muito legal esse seu statement. Realmente, eu acho que aqui todo mundo concorda com isso, né? Um gigante digital que desperta. Já despertou e agora já está caminhando, eu diria. Maravilha, muito obrigado. Ingrid, gostaria de passar a palavra para você, minha querida. Olá, bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês novamente, agora no webinar sobre o Brasil. Meu nome é Ingrid Schumann, sou analista de indústria da Frost Sullivan. Frost Sullivan é uma empresa de consultoria e investigação de mercado. Fazemos estudos sobre diversos temas. Eu, particularmente, estou na área de mobilidade, então tudo relacionado à parte de veículos, logística, transportes em geral, são temas que desenvolvemos. Bom, é isso. E a frase que eu gostaria também de deixar aqui no final é que o Brasil é central na América Latina, não só pelo seu tamanho, como também pelo seu volume de vendas, e além de um importante hub na produção de ônibus, se destaca por sua tecnologia elétrica. É isso, Fabiano, obrigada. Obrigado a você, Ingrid, muito obrigado aí pelo seu statement, vai servir também de assunto aqui para os nossos debates, para as nossas discussões.
Eu gostaria de chamar agora aqui o Edson Lopes, para fazer a sua apresentação. Por favor, Edson. Obrigado, Fabiano. Também cumprimentar aí todo mundo que está presente. Acho que é um time de craques aí da indústria, de diversos backgrounds aí e diversos lados da indústria, vamos colocar dessa forma. Eu sou Edson Lopes, tá? Eu sou diretor-geral da Flixbus aqui no Brasil, sou responsável pela expansão da empresa aqui. A gente recentemente iniciou aí mais uma etapa da nossa expansão global após a pandemia, incluindo aí os Estados Unidos, onde a gente fez a compra da Greyhound, o Brasil, onde a gente está entrando com toda a força e está acompanhando as evoluções do processo regulatório e trabalhando junto com a indústria para renovar o setor regular. Se eu tivesse que resumir em uma frase também o que a gente está fazendo aqui no Brasil, eu diria que inovação e oportunidade no mercado regular de transporte de passageiros brasileiro, em linha com tudo que já está sendo feito na indústria e com o que a gente tenta trazer de melhor da nossa experiência no país. Né? Maravilha! Muito obrigado, Edson, pelo seu statement aqui, pela sua apresentação pessoal. Gostaria de passar a palavra agora para o Ricardo. Ricardo, por gentileza, meu querido, a palavra é sua. Bom dia, Fabiano. Bom dia, colegas do painel. Bom dia a todos que nos acompanham. Então, meu nome é Ricardo Portolã, eu sou responsável pela área de vendas e marketing da Marco Polo. Marco Polo, que é uma empresa brasileira com presença global da indústria, né? Líder na fabricação de ônibus na América Latina, uma das maiores do mundo. E tem no seu DNA a inovação. Então, com o propósito de seguir aproximando pessoas, a Marco Polo trabalha continuamente no desenvolvimento de soluções de mobilidade. Expectativa muito boa aqui da participação desse painel hoje aqui com os demais colegas aí da indústria. Maravilha, muito obrigado, Ricardo. Seguramente o pessoal aqui vai te bombardear com perguntas. Fique preparado para isso. Legal. Eu gostaria de chamar agora a Letícia. Letícia, por gentileza, a palavra é sua. Obrigada pelo convite. Letícia Pines, que tem 25 anos de transporte rodoviário de passageiros. Hoje, na coordenação da comunicação e do marketing da ABRAT, que é a Associação das Empresas Brasileiras de Transporte Terrestre de Passageiros. Fico muito feliz com o convite, especialmente por ser uma entidade de classe, discutindo com players que estão dentro da operação do mercado. Isso demonstra a importância da associação e, para apenas citar alguns dados, o Brasil, como dito pela Ingrid, é o coração da América. Você tem 4.220, mais ou menos, linhas rodoviárias e 47 mil seções. Então, é muita coisa, é muita operação. A ABRAT tem 28 anos, representa as empresas, mas especialmente ela representa o mercado de transporte rodoviário de passageiros. E a minha frase é: transporte para todos. Essa é a minha frase. É por isso que nós lutamos. Essa é a pauta principal da entidade, é a desoneração da tarifa para que o transporte chegue e caiba no bolso de todos. Tanto de quem investe, tenha retorno, mas especialmente para a população, por se tratar de transporte essencial. Muito legal o seu statement também, Letícia, muito obrigado. Transporte ele serve para unir, não para separar, é isso daí. Então vamos seguir adiante aqui, gostaria de chamar Miguel, por gentileza, a palavra é sua, meu querido. Agora melhorou. Tá junto com os papas e as papisas aí do ecossistema rodoviário, é um prazer, porque a gente divulga aqui de uma forma macro e ampla, para falar um pouco desse ecossistema. Rapidamente, Miguel Petribu, eu tenho 66 anos, acho que sou certamente o mais veterano aqui do grupo, mais jovem também com as ideias. Eu queria ter 20, 30 anos a menos hoje, com a minha experiência, para poder me divertir mais ainda. Há 3 anos atrás, minha carreira toda, 43 anos em executivo de empresa de logística, todo o segmento de encomenda expressa, me diverti em todas elas, mas estava faltando ser empresário. Então, depois de 43 anos, eu montei a Envia by Bus há 3 anos atrás. Então, sou o CEO e fundador da Envia by Bus,
E o que a gente viu de oportunidade? Dentro dessa minha carreira, eu tive passagem por empresas de ônibus, passagem de empresas aéreas, encomendas e peças, e eu vi que o ecossistema de ônibus ele é robusto, estruturado, com tantos atributos que essa era a oportunidade do Oceano Azul que a gente viu de se transformar num setor logístico digital. O que a gente faz? A gente faz mais do que o transporte em si. A gente atende o cliente, a gente estende o tapete vermelho para o cliente, como dizia o antigo chefe, comandante Rolim. Então, a gente faz todo esse serviço de integração logística e usa o ecossistema de ônibus para fazer o transporte para a interiorização do Brasil. E o que a Envia by Bus faz? Ela faz a interiorização da logística expressa. Por que expressa? São encomendas rápidas, pequenas, que tem que chegar no interior do país, porque chegar na capital todo mundo chega, mas chegar no interior só o ecossistema de ônibus faz, e a gente faz isso com muita tecnologia para trazer o cliente para próximo da informação, que é o que ele tanto precisa. Então, é um prazer estar aí com vocês, discutir e nos divertir aqui também. Maravilha, esse é o intuito realmente, Miguel, a gente tem um debate leve, positivo aqui, trazer para a galera as tendências e inovações do mercado e sempre de uma forma leve e positiva, né? Gostaria de chamar aqui o Diego Paes para fazer sua apresentação. Diego, por gentileza, querido. Obrigado, Fabiano, Abel, pelo convite. Acho que, antes de mais nada, é muito bacana a gente ver a Buzzword trazendo essa roda de conversa, esse bate-papo, que é o terceiro maior mercado do mundo, tá? Entre os 3, 4 maiores mercados do mundo, que é o Brasil, na verdade, né? E com certeza é muito bacana estar com essa roda, com os especialistas aqui tão heterogêneos, que eu acho que representa bastante todo o mundo que conhece, que está vivendo essa verdadeira revolução que a gente está tendo no segmento. E não é no segmento, né? Em todo um ecossistema. A Imóvel, basicamente, ele identificou que existe um público que é bastante sensível a preço, mas também extremamente sensível a facilidades. E que ele era heterogêneo, que, de alguma forma, a gente identificou que o ecossistema como um todo ele estava tendo dificuldade para como conseguir gerenciar ou lidar com essas expectativas desse novo cliente. Então, basicamente, a gente desenvolveu uma plataforma, que ela é uma plataforma com intuito nacional de mobilidade. Ela tem o objetivo de integrar parceiros e clientes 100% no formato digital, com segurança, conforto, praticidade e buscando economia. É um grande modelo B2C2B, né, que é basicamente onde a gente consegue montar uma necessidade de clientes, fazer a gestão estratégica de marcas, de precificação e principalmente do passo digital, para que a gente consiga dar a capacidade de adaptação a esse novo mercado para as mais variadas empresas que hoje têm licenças operacionais, que são 100% reguladas, mas elas sentem dificuldades dentro dessa jornada. Então, a gente conseguiu identificar a necessidade e montar um pequeno ecossistema que cada vez está crescendo mais e que ele tem o objetivo de ter essa visão de integração regional geográfica, uma coisa bem ampla e que permita, na verdade, que o próprio mercado consiga se adaptar melhor a esse passo e todas essas mudanças radicais que acontecem nesse país, que é o terceiro maior mercado endereçável do mundo no segmento rodoviário, mas que hoje, quando a gente vê o passo de digitalização, ela se mostra um completo desafio. E eu acho que o objetivo de todo mundo aqui é mostrar um pouco, né, as melhores práticas ou discutir abertamente como a gente consegue fortalecer e melhorar esse ecossistema, porque no final das contas, não se trata de empresa A, B ou C, se trata de como todo esse macromundo que hoje pega 54% do Brasil conseguir se adaptar a essa nova jornada que os nossos clientes exigem. É isso, muito obrigado, Diego. Ingrid, gostaria de pedir para você que você apresente para a gente e para a audiência aqui do nosso webinar o que você tem visto no mercado brasileiro. Por favor, a palavra é sua, querida. Com certeza, Fabiana. Bom, eu trouxe 2 slides para mostrar para vocês. Esses slides, eles são de um estudo que nós publicamos no final do ano passado. O estudo é sobre o mercado de ônibus na América Latina, mas esses 2 slides, como o Fabiano mencionou, são só sobre o Brasil.
Nesse gráfico, a gente tem tanto as vendas históricas, a partir de 2017, com as projeções que nós estamos fazendo até 2030. No início, aí, em 2017, desde 2014 até 2017, o Brasil estava com uma forte crise econômica, que impactou muito o mercado de ônibus, né? As vendas caíram, a produção caiu. Em 2018, 2019, o mercado começou a se recuperar, mas foi novamente afetado pela pandemia. Todo mundo sabe, não só o Brasil, toda a região foi afetada. Novamente, as vendas de ônibus voltaram a cair. 2022 conseguiu dar esse respiro, voltou a crescer. Foi uma série de fatores que ajudou, né, nessa recuperação. Por exemplo, o ano de eleição geralmente é caracterizado por um aumento de vendas, uma intensificação nas vendas, recuperação da economia, justamente maior taxa de vacinação, as empresas voltando a chamar os funcionários para trabalho presencial ou híbrido, enfim, uma retomada dessa atividade econômica, né? Vários contratos também de renovação de ônibus que estavam congelados por conta da pandemia começaram a ser retomados. 2023, agora em janeiro, começou a Euro 6, então muitas empresas também fizeram mais pedidos ano passado por conta de aproveitar o Euro 5, né? Enfim, foram vários fatores. 2023 ainda está recebendo um pouco desse bom desempenho do ano passado, o primeiro trimestre, por exemplo, de 2023, foi um bom primeiro trimestre, porque, em geral, do período que você pede, né, que você encomenda um ônibus até um emplacar, pode demorar até 6 meses, então ainda tem essa boa fase. E para os próximos anos, até 2030, a gente está projetando um crescimento de taxa, o CAGR, né, a taxa de crescimento anual composta, de 6,7%, e dos motivos que vão dar para esse crescimento seria justamente a recuperação dessa atividade econômica, a renovação de frotas. Ano passado, por exemplo, foi publicado o programa Renovar, que é voluntário, mas, enfim, auxilia nessa renovação. Fora também essa parte da nova motorização com Euro 6, são vários fatores que incentivam esse crescimento agora para os próximos anos. Além também temos as novas tecnologias, né? Frotas movidos a tecnologias diferentes ao diesel, a outros combustíveis, seja, por exemplo, que não sejam tão dependentes do diesel, né? E a gente vê esse crescimento. Next slide, please. E aí, por exemplo, nesse slide, é bem resumido, aqui só tem 3, tem mais ações no Brasil, a gente tem mais programas, mais incentivos relacionados a novas tecnologias. Eu escolhi apenas 3 para mostrar, para, enfim, ser algo mais rápido mesmo, né? Assim, mais interessante. O primeiro, por exemplo, tem o Finame Baixo Carbono, que é uma linha de crédito oferecida pelo BNDES. O objetivo é fazer com que aumentar a frota de ônibus e caminhões movidos a gás natural ou elétricos. E para fazer parte do Finame Baixo Carbono, esses veículos têm que ser novos e terem fabricação nacional. Também tem que estar registrado no sistema deles, mas, enfim, existe já essa linha de crédito justamente para melhorar esse tipo de aumentar, né, esse tipo de frota no país. Além disso, trouxe exemplo de 2 cidades. O Rio de Janeiro pretende, até 2030, renovar 20% da sua frota, a cidade do Rio, com ônibus elétrico. Com isso, ele está fazendo uma parceria com a NWX, por exemplo, que vai ajudar na parte de infraestrutura de carga, toda essa parte da logística em torno a essa frota de ônibus elétricos, né? Outra cidade que está investindo forte nesse mercado é a cidade de São Paulo. Por exemplo, eles já anunciaram que para o ano que vem, 2024, eles querem incluir 2.600 ônibus elétricos, que seria o equivalente a 20% da sua frota. Também o prefeito anunciou, por exemplo, que não se pode mais comprar ônibus a diesel, então também seria um outro fator que incentivaria a renovação das frotas, né, a renovação dessas unidades por outras tecnologias. E, inclusive,
agora há pouco tempo, no final do ano passado, Salvador também entrou nessa lista de cidades que estão investindo, comprou, por exemplo, 20 unidades de ônibus elétricos, agora é a maior frota do Brasil desses ônibus que são maiores. São Paulo tem a maior frota total, mas a maior parte da frota é trolebus, que são os menorzinhos. Então, Salvador agora tem a cidade com desses maiores, é a que mais tem. E, por exemplo, principais cidades. São várias cidades no Brasil que tem ônibus elétrico, assim, com essa outra tecnologia, né, no país. Mas acho que a gente vê mais iniciativa, mais investimento, seriam São Paulo, Rio e Campinas. E, por último, aqui embaixo, vocês podem ver a linha do tempo em relação à motorização, né, tecnologias de motorização. E desde o início desse ano já estamos com os veículos pesados, a Euro 6, que seria do nosso programa do Procon 8, a 8ª fase, que também ajuda, né, é um fator mais para essa renovação de frota, né, continuar seguindo nos próximos anos. Bom, essa é a apresentação da Frost, sigo à disposição de qualquer dúvida e mais à frente continuamos no bate-papo. Muito obrigado, Ingrid. Daqui a pouco a gente volta aqui contigo para a nossa discussão. Eu gostaria de chamar o meu colega Abel para apresentar as tendências que ele tem visto aqui na Check My Bus em termos globais. Abel, por gentileza, querido, a palavra é sua. Obrigado, Fabiano. Eu preparei algumas das principais tendências globais que vemos, né, no setor e que serve aí também para a gente seguir conversando depois, né? Como eu disse antes, eu gosto da frase Brasil, um gigante digital que desperta. Porque depois da pandemia, a gente viu que acelerou e houve um câmbio grande da compra, né, presencial para o comércio online, principalmente no Brasil. De acordo com uma pesquisa da Sebrae, realizada ainda nesse mês, 61% dos brasileiros já preferem o e-commerce ao varejo físico. E os principais fatores foram os preços mais baixos e a praticidade. É claro que no setor rodoviário, né, não é diferente. A gente vê cada vez mais as pessoas estão buscando serviços e passagens de ônibus online. Então, aqui eu vou mostrar para vocês a próxima com as tendências que eu preparei. O uso da tecnologia, claro, que está aí como carro-chefe dessa evolução digital. Ofertas e preços inteligentes, que vimos com mais frequência. E fortalecimento da marca, que vamos entrar aí em detalhes depois. O uso da tecnologia para gerar novas oportunidades. Aqui, 3 pontos que julgo importantes, né? O primeiro, soluções que permitem às empresas do setor a se conectarem em redes globais de distribuição, mantendo aquela abordagem local. Isso pode ser feito com parcerias com metabuscadores, GDS e as agências de viagem. O segundo, novas tecnologias integrando redes que oferecem serviços extras como fretamento corporativo, envio de bagagem, encomendas, entre outros, né? E assim também gerando uma renda adicional para as operadoras de ônibus. Né? O terceiro ponto é o uso de aplicativos, que fortalece o relacionamento entre o usuário e a empresa, podendo criar uma experiência de serviço único e gerando maior proximidade à marca. O próximo é ofertas e preços inteligentes. Essa é a minha segunda tendência que se torna cada vez mais relevante. Com ofertas, aprendeu-se muito com as companhias aéreas, né, de baixo custo. Aquela estratégia eficaz, que é oferecer um preço básico, mais baixo, mas depois acrescentar uma receita adicional, oferecendo escolhas como algum tipo diferente de classe de assento, extra bagagem, extra espaço e alimentação, entre outros, né? A segunda, os preços inteligentes, né, que se tornaram chave para atrair viajantes e oferecer aí preços que se ajustam, né, automaticamente com base em vários fatores, claro, como a demanda do mercado e disponibilidade de assento.
Isso requer a coleta de dados, né, na seu próprio domínio, né, daquelas reservas antecipadas, e para ter tempo de reagir e daí otimizar as vendas e otimizar a ocupação nos ônibus. E a última, né, mas muito importante também, que eu acho, é o fortalecimento da marca. Os principais players do mercado começaram a investir muito na utilização de múltiplos canais online para alcançar, claro, um público mais amplo. Entre os mais eficazes que a gente vê é a utilização da mídia social com influencers, youtubers, e também a otimização de mecanismos de busca, o SEO. Para fortalecer também a marca, é preciso se conectar com os usuários em seu próprio domínio e construir um relacionamento com o cliente, né? Isso pode incluir incentivos com programas de fidelidade, descontos para compras futuras em outros meios de manter contato com o cliente após a viagem. Claro, com certeza cada empresa é única e pode ter uma abordagem diferente, né? É importante testar e avaliar o que funciona melhor para cada uma, com certeza. Bom, essas foram minhas 3 principais tendências aí que eu queria destacar, e elas nos deixam aí com ótimas perspectivas para o futuro do setor, acredito. E isso é tudo. Obrigado, e qualquer dúvida, se tiverem, é só me escrever. E, por favor, Fabiano. Maravilha, muito obrigado, Abel. É interessante essas tendências que a gente tem observado, acho que todo mundo aqui também concorda que a tecnologia e o uso da tecnologia é muito importante no nosso setor, né? A gente teve um avanço muito rápido, um pulo muito rápido do mercado offline em todos os países, né? Você fez uma apresentação global em todos os países, que eu vejo que a pandemia ela acelerou esse processo de digitalização do mercado, né? Aquelas pessoas que estavam ali ainda em cima do muro tiveram que se digitalizar, porque de outra maneira iam perder ou estão perdendo espaço nesse sentido, né? Em todos os setores, aqui não só de bookings, de reserva, de venda, todos os setores. Aproveitando esse ponto, Abel, se você me permite, eu gostaria de fazer uma pergunta, pegando esse gancho da digitalização do mercado e também por você estar na Check My Bus, que é um meta buscador. Eu queria saber, bom, a gente está aqui nesse mercado online no mínimo de venda de passagens online há 10 anos já, né, e houve muitas mudanças nesse mercado e tudo mais. E eu queria saber de você, o que os meta buscadores, não só a Check My Bus, mas de uma maneira geral, os meta buscadores pretendem fazer para acelerar e motivar os usuários a migrarem da compra presencial para a compra online, porque a gente sabe que no nosso mercado a gente tem muita cultura ainda da compra online, da pessoa se locomover, chegar até a rodoviária, gastar tempo, táxi, segurança e tudo mais para comprar o ticket. Como é que você vê isso? Quais são os planos que você tem visto? Olha, Fabiano, eu até separei aqui. Os meta buscadores se tornaram muito populares no setor aéreo, principalmente no começo, né? Se a gente pensar em Skyscanner, né? E agora a gente vê que isso está acontecendo com as viagens de ônibus também, né? O pessoal está se sentindo mais à vontade, mais confortável de fazer uma compra aí online. E claro, todo mundo hoje em dia tem um celular, é muito fácil ter serviços e pesquisar, né? O preço e tudo isso muito fácil nas mãos. Nós, como meta buscadores, a Check My Bus está investindo agora na quantidade e na qualidade do conteúdo, né, que a gente tem aí, para ter mais alternativas de viagens e serviços, porque a gente sabe que quando o usuário pesquisa e encontra o que eles querem, né, com toda a informação necessária, a gente sabe que eles retornam. Então, isso é importante. Trabalhamos aí mais próximos com as parcerias que temos, né, para melhorar ofertas, e o pessoal, o time inteiro trabalha sempre muito para aprimorar a experiência do usuário em nossa plataforma, né? E isso também temos a página, a plataforma, temos o site, e estamos também tentando fortalecer nossa marca no Brasil
grandes parcerias e participando de webinars aí com feras do mercado. Muito obrigado, Abel, pela sua resposta. Seguindo nesse mesmo ponto de discussão aqui da digitalização do mercado, Diogo, quais são os principais desafios em relação à digitalização do mercado corporativo? Você podia dar uma visão para a gente quais foram ou quais são ainda esses desafios? Legal, Fabiano, obrigado pela pergunta. Eu acredito que esse desafio ele é uma constante, tá? O mercado corporativo ele vem se desenvolvendo em busca de processos disruptivos em diversos segmentos, né? Hoje, o serviço de fretamento contínuo é um dos principais pilares dentro da gestão, né? E de muita importância, porque as empresas estão dando muito foco na experiência do colaborador, né? Do ponto dele sair da casa dele até o trabalho e o caminho de volta também. O que a BuzzUp tem atuado muito forte no mercado e é onde a gente viu que é a principal característica e o principal desafio, associar a tecnologia à gestão, tá? Porque hoje na relação empresa-operador, você depende de um dos dois lados investir em tecnologia. Para quê? Para você poder gerir melhor a operação, né? Entendendo que ela é uma operação viva, é um mercado dinâmico, entre você tem contratações, demissões, alterações também ali de localizações dos funcionários, e se você não tiver uma tecnologia associada nessa operação, você não consegue trazer uma melhor experiência para o colaborador e nem uma eficiência também para a operação, o que pode gerar num aumento, né, do seu custo desse segmento. Então, a principal característica é que eles gostariam mesmo de associar essa gestão e a tecnologia, e é o que a BuzzUp tem feito, tá? Então, tem sido muito desafiador, porque a gente acaba atuando nos dois lados. A gente traz tecnologia para o operador, que também precisa passar por esse processo, então a gente fornece um aplicativo, a gente fornece uma roteirização que é feita pelos nossos especialistas aqui da BuzzUp, com uma tecnologia própria patenteada. Oferecemos tecnologia também para o cliente, tá? Que ele vai conseguir acompanhar essa operação em tempo real, o que traz o conforto e a segurança não só para o cliente, mas para o colaborador do nosso cliente. Então, nessa intermediação, né, onde se posiciona a BuzzUp, a gente quer fazer com que os dois lados tornem-se mais tecnológico, mais eficiente e trazendo também uma palavra que tem sido muito forte esse ano, né, já no finalzinho do ano passado, mas esse ano muito mais forte, que é o saving, né, trazer uma redução de custos dessa operação. Então, mais ou menos por aí, Fabiano. Não sei se ficou claro, mas... Muito claro, é muito legal. Eu gostaria de até pegar essa tua resposta e seguir mais um pouquinho nessa linha, só mais um pouquinho, porque a gente está vendo que a cultura do setor de transporte e logística está sendo transformada, ponto, isso é fato, pela digitalização, né? Que utiliza, como você falou, tecnologias para aprimorar a gestão de cargas e encomendas também, não só de passageiros nesse sentido, né? Eu gostaria de pegar essa linha de pensamento e perguntar para o Diego. Diego, o que você acha que falta para dar mais apoio a esse ramo, nesse sentido de aprimorar a gestão? Eu acho que quando você analisa o mercado, né, ela teve uma curva forçada de evolução em todos os aspectos. E aqui a gente fala um pouco de digitalização, que é o principal mote, mas a gente não pode esquecer que o ecossistema de digitalização, ou qualquer ecossistema, ele tem uma necessidade de também ter uma evolução em governança, ou seja, os gestores, as empresas, todos os entes envolvidos, ele tem que entender o que é esse novo cenário. Então, quando eu analiso esse mercado, principalmente que eu tenho experiência de outras indústrias, a gente identifica claramente que existe o mote da digitalização, mas as ferramentas acessórias, ou seja, o desenvolvimento de ecossistemas que apoiem na melhoria de governança, ele é um item que muitas vezes, eu não diria que ele é menosprezado, mas ele é pouco revisitado e ele pode colapsar em certos minutos. Por exemplo, na Wimob, a gente tem uma preocupação genuína e muito grande, que toda vez que a gente desenvolve, que a gente
A gente é uma plataforma que a gente busca criar o ecossistema, e esse ecossistema, obviamente, tem stakeholders da mais diferentes visões. Então, tem stakeholders que é o operador, eu tenho o cliente, dentro desse cliente eu tenho um mix de heterogeneia aqui dentro, então eu tenho hoje um verdadeiro leque de tribos digitais, que antigamente a gente olhava muito para dado demográfico, né? Hoje em dia você consegue ver que as aderências hoje, e principalmente através de ferramentas digitais, elas não necessariamente têm a ver com onde você muda, qual o seu gênero, quantos anos você tem. E trazer com que esses dois mundos, né, se entendam, se conversem, consigam ter um padrão de serviço, não é somente a tecnologia. Então, o que o Diogo citou, por exemplo, de não somente você desenvolver ferramentas em que elas dão a melhor user experience, que basicamente o cliente se sinta confortável e dá as melhores soluções de preço, elas não significam que na ponta você vai entregar exatamente aquele serviço que o cliente quer. E muito disso tem de você habilitar com ferramentas ou criar ecossistemas que possibilitem que esse parceiro operador ou que o detetor da LOP, ele também tenha essa capacidade de lidar com esse novo tipo de cliente, lidar com essas tecnologias, porque a tecnologia, ela é um facilitador. Se você não tiver uma estratégia, uma execução baseada nisso, ela meio que não tem tanta funcionalidade, ela talvez possa gerar até mais frustrações, porque, por exemplo, você pega o mercado brasileiro, por incrível que pareça, hoje a gente tem aproximadamente, algo na faixa de 40% a 45% dos brasileiros que têm acesso a celular e etc., que utilizam o serviço de mobilidade. Só que, obviamente, a gente não pode se enganar, esse serviço majoritariamente é utilizado com Uber, com aplicativos, não necessariamente com o segmento do modal rodoviário. E isso a gente entende que, poxa, mas tem muita tecnologia, tem muita empresa trabalhando nisso. Por quê? Porque muitas vezes existe uma necessidade de evolução do sistema. E aí eu até expandi um pouco mais o pensamento, né? Que foi uma coisa que, por exemplo, a gente identificou muito forte na Wimob. A gente conseguiu habilitar um ecossistema de tecnologia e um apoio naquela gestão, treinamento e como lidar com este cliente. Mas muitas vezes a gente começou a identificar que o operador menor, ele tem um gap também, uma dificuldade, uma ineficiência na própria governança dele. Então, de vez em quando também, você olhar um pouco da caixinha e saber que quando você desenvolve todo aquele processo de digitalização, ele também tem muito a ver com dar a mão para o segmento, dar a mão para o pequeno operador e ajudar ele, por exemplo, a ter uma visão de como melhorar a gestão dele, e aqui vai desde eficiência de diesel, são ferramentas que em grandes empresas do modal rodoviário é comum, mas que a acessibilidade desse parceiro é limitada, ou então criar um ecossistema onde ele possa ter acesso a uma manutenção, fazer um processo de garagem, isso reflete muito na qualidade do serviço que você entrega para o cliente, e isso faz com que, um pouco do que o Abel falou, de você fazer o care e o cuidado da sua marca, ele também tem entrega, porque existe um passo que é um mar super complexo e que é uma guerra aberta, que é você buscar no bid do Google ou através de todos os canais que esse cliente te olhe e compre a sua passagem. Mas existe um outro processo também de entregar esse serviço. Então, com certeza, o que o Diogo falou de você também habilitar as ferramentas da forma mais apropriada para que os partners, ou seja, quem faz parte daquele processo, também possa sentir que, opa, essa ferramenta ela não é simplesmente somente tecnologia, está melhorando a minha governança, eu acho que também é um passo extremamente relevante. Maravilha, muito legal, bem completa a sua resposta. Do ponto de vista do transporte corporativo de passageiros, eu queria saber do Miguel. Miguel, qual o seu ponto de vista em relação a essa mesma pergunta, porque você está no setor de cargas, né? Como é que você vê isso, essa cultura do setor de transporte e logística, né? Principalmente nessa parte da logística, sendo transformada pela digitalização, e o que falta para dar mais apoio a esse ramo. Eu peço, só uma parte, eu peço a todos, por gentileza, respostas o mais curto possível para que todo mundo tenha aqui chance de falar. A gente tem, infelizmente, só 1h30 de webinar hoje, e eu queria dar chance para todo mundo de falar. Miguel, a palavra é sua, meu querido. Passa o seu ponto de vista, por favor, da parte de transporte, de encomenda. Você que é aí um especialista no assunto. Como eu disse, ou seja, a vasta experiência, o cabelo branco aí, facilita a gente enxergar onde estavam as oportunidades. E o ecossistema de ônibus, assim, ele é
no Brasil, ele é trondoso, porque o ônibus chega em todo o interior, com regularidade, com capilaridade. Ele tem o foco principal de levar pessoas da capital para o interior e do interior para o interior, enfim, e transporta o item mais valioso, que são pessoas. Então, é um sistema robusto, já estruturado, que as próprias empresas fizeram. E o que a gente fez para trazer para o cenário, como é que a gente trouxe o ônibus para esse segmento e trouxe ele para o mercado que todo mundo não estava enxergando tanto. Todo mundo lembra, encomenda, todo mundo me fala, Miguel, você não inventou encomenda em ônibus? Claro que não. Encomenda em ônibus existe há 70 anos. Se você olhar lá atrás, o pessoal lá na Jardineira já transportava encomenda em ônibus. O que a gente fez foi colocar a tecnologia. Por quê? Da mesma forma aí que você hoje quer a informação para a sua previsibilidade. Então, quando você hoje compra lá um hambúrguer lá no iFood, você quer a previsibilidade de que horas esse hambúrguer vai chegar na tua casa. Você não quer sair do sofá e ficar lá embaixo. Então, o que a gente fez? A gente foi colocar tecnologia e, para fazer isso, o que a gente fez? A gente criou um Mega Hub, que a gente hoje é conectado por FTP, por API, com mais de 70 parceiros de empresas de ônibus que a gente usa todo dia, no Brasil todo, de capital para o interior, sempre de capital para o interior, que é o nosso foco, interiorização. Chegar na capital, você tem muita concorrência aí dos caminhões, das transportadoras, então a gente não é competitivo. O que a gente é competitivo, e foi o nicho que a gente descobriu, é ir para o interior. Mas como é que a gente faz isso? Com esse super hub de tecnologia que a gente linka por API com o TMS das empresas de ônibus. O que é o TMS, se nem todo mundo está familiarizado? É o Transportation Management System, que é igual ao IMS de venda de passagem. Então, o TMS, ele está conectado, nós estamos conectados com esse nosso Super Hub, com o TMS de todos os parceiros de empresa de ônibus. E o que você falou, Fabiano, interessante, porque, e o que o Diego falou também, é a governança. Por quê? A gente lida com todo nível de empresa de ônibus no país. Você tem as mais sofisticadas em governança, né? Estou falando de gestão de encomendas, e as outras que não dão importância para encomenda. Nós encontramos empresas que têm a linha todo dia e a gente vai falar com o dono, com o gerente, e aí desperta nele a oportunidade de ele começar também a transportar e ter uma receita adicional. E a gente ajuda eles a entrar para esse mundo de tecnologia, porque às vezes ele faz uma linha tão pequena que ele não vê a necessidade de incorporar tecnologia ao negócio, que não é nem o negócio principal dele. Então, a gente ajuda, até mesmo como consultoria, botamos nossos desenvolvedores para criar as conexões, as integrações, porque sem a tecnologia, a gente não tem como dar para o cliente, que é o embarcador, o cliente que realmente é o dono da mercadoria, lembrando que a gente é um integrador, a gente é apenas um intermediário, né? A gente, como integrador logístico, nosso papel é transportar encomendas, produtos do A para o B, e basicamente no B2B. A gente é do mundo corporativo, a gente não vai para o mercado de varejo. Eu passei minha vida toda vendo meus patrões na DHL, na FedEx, querendo entrar no mercado do SEDEX. É uma briga assim, abissal, enorme, porque você tem muito varejo e receita baixa, você nunca sabe. Então, aqui na Envia by Buzz, a gente decidiu que o mundo corporativo recorrente que tenham afinidade e vocação com o ônibus, entendeu? Então, é escolher os produtos que o ônibus tem. Então, exemplo, peça de caixa eletrônica. Todo dia quebra uma peça de um caixa eletrônico no país. Como é que isso chega no interior, lá em Umuarama, em Rio Verde, em Barra do Garça? Como é que isso chega em horas? Só o ônibus tem essa habilidade, é isso que a gente faz. Mas, para fazer isso, a tecnologia é importante, porque você tem que falar com o destinatário. Então, a gente criou aplicativos, a gente agora criou lá o chatbot para falar com o destinatário, ele mesmo dá a resposta pelo WhatsApp que recebeu a encomenda, entendeu? A gente
bypassou até o próprio sistema da empresa de ônibus para chegar no destinatário e ele mesmo dizer por aplicativo, sim, aperte 1 se recebeu a encomenda, aperte 2 se ainda não retirou ela. Então você tem tecnologia que vai direto para o destinatário, que é o grande usuário, até por causa da previsibilidade. Você dá um exemplo aí do caixa eletrônico. O técnico certo caixa, só que aí na rodoviária, sabendo que a encomenda já está lá. Ele não quer sair lá do centro da cidade, lá no centro, na rodoviária, e nunca as rodoviárias são próximas, elas sempre ficam distantes, não é isso? Ele nunca quer fazer um deslocamento para ir numa rodoviária sem saber se a encomenda dele está lá. Ele não quer perder tempo. Então, a tecnologia foi dada mais para trazer esse mote de just-in-time, de previsibilidade, que o grande usuário está precisando. Maravilha, muito, muito legal ter essa visão também dessa outra parte do setor de transporte rodoviário. Muito obrigado, Miguel. Agora eu queria perguntar aqui para o Ricardo, para a gente fechar um pouquinho essa parte de digitalização, novidades do mercado e tudo mais. Ricardo, como é que a Marco Polo se estruturou para acompanhar todas essas mudanças no segmento de mobilidade? Muito legal, Fabiana. Bom ouvir os comentários do pessoal aqui. Nosso caminho está diretamente, sem dúvida, ligado a toda essa transformação da indústria. Eu lembro quando eu retornei para o Neo Brasil para assumir essa posição em novembro de 2020, conversando com um dos nossos clientes, inclusive tradicional operador aí associado à Brat, falava para ele da minha necessidade de entender a indústria, enfim, o funcionamento da indústria nos anos anteriores, né, o histórico de como era a operação no Brasil, etc. Ele me disse assim, isso, obviamente em plena pandemia, e ele disse o seguinte: olha, eu tenho mais de 40 anos de indústria e nesse momento essa minha experiência não está ajudando muito nessa pandemia, e eu tenho certeza que que o setor todo ele vai sair muito diferente da pandemia. Depois desse período difícil, ele vai evoluir, e de fato foi o que aconteceu. E trazendo isso, né, trazendo isso para o nosso ambiente de Marco Polo, né, o que a gente fez, eu que poderia falar algumas coisas, mas para tentar ser um pouco mais sucinto, em termos de inovação, em termos de produto, e com essa visão da evolução, né, da transformação da indústria, já no ano de 2021, né, em plena pandemia, Marco Polo apresentou uma nova geração de ônibus rodoviários, né, que é a geração 8, justamente pensando em todo esse avanço da indústria. E essa linha de produtos, né, essa nova geração, ela é uma geração pensada no mercado brasileiro, mas não só no mercado brasileiro, no mercado mundial. Então nós temos um produto, uma linha de produtos que ela abrange todas as necessidades da indústria. Aqui, quando eu falo nessas necessidades, seja do transporte de passageiros, dessa evolução na experiência do usuário, do cliente, né, no transporte rodoviário, que é o objeto aqui do nosso painel, mas também na questão das cargas aí que o Miguel comentava, né, com produtos que atendem isso. Então, esse movimento de evolução, de transformação da indústria, para a gente aqui está totalmente ligada no transporte rodoviário, com o lançamento da geração 8, que apresentou e apresenta uma série, inúmeros benefícios, e são mais de 140 atributos novos, né? Com mais conforto, mais segurança, os ônibus mais leves, com design bonito, enfim, com desempenho na operação muito, muito superior e com muita conectividade, né, que é o que se fala, né, se comentou bastante aqui, tanto com o passageiro como com essas novas tecnologias que estão a cada momento surgindo, vindo, e que agregam, né, que fazem esse link com as empresas aqui representadas, né, de tecnologia para o usuário, para a carga, enfim. Então, do lado da Marco Polo, da fabricação do ônibus, com os comentários anteriores dos colegas aqui, eu tenho
total convicção que a indústria brasileira de ônibus ela está muito bem servida em termos de produtos, né, de ônibus, e pronta para essa evolução, e serve também como enfim, aí um modelo também para os outros países, e citando também o exemplo nosso aqui da própria geração 8, que já está sendo exportada e inclusive fabricada em outros países. Então a gente viu o exemplo aqui que foi dado em outras, enfim, de outras formas aqui, mas também, sem dúvida, aí na indústria do ônibus aqui, no nosso exemplo aqui da Marco Polo. Maravilha, muito legal a tua resposta, Ricardo, muito obrigado. É bom saber que a indústria está preparada, a Marco Polo está preparada e, lógico, como líder de inovação de mercado também já está um passo à frente do que a gente pode imaginar, é o que eu pude perceber aqui na sua resposta. Eu tenho uma pergunta aqui que na verdade seria para o Ricardo, mas eu gostaria de fazer ela para a Ingrid. Por quê? Porque a Ingrid me acompanhou no webinar do Peru, do Chile, da Colômbia, então a gente já passou por tudo aí, onde ela mostrou vários números bem legais. Ingrid, eu queria saber de você se você acha que o Brasil tem capacidade de ser um forte exportador de ônibus elétricos para a América Latina. O que você acha? Como é que você vê isso? Bom, atualmente nós já somos um forte exportador dos ônibus tradicionais, a diesel, né? Produtores e exportadores, né? Com relação ao mercado de ônibus elétricos, já temos fábrica também de ônibus elétricos, todas no estado de São Paulo, se eu não me engano. Temos, por exemplo, a BYD, temos Eletra, a Mercedes já começou também a produzir, ou seja, já temos esse primeiro movimento, que seria a produção. Eu acredito que sim, claro que para exportar esses ônibus elétricos, os países que vão receber também precisam ter a infraestrutura de carga necessária para poder ter essas unidades em operação, né? Mas eu acredito que isso, ou seja, essa tecnologia, enfim, tudo isso está caminhando, e acredito que da mesma forma que somos um exportador, um forte exportador de ônibus a diesel, também seremos de ônibus elétricos, até justamente por conta dessa movimentação que já temos no país. Muito interessante. Ricardo, você vê também, creio eu, do mesmo ponto de vista, a mesma opinião, mas gostaria de ouvir de você se é realmente isso. Sem dúvida, Fabiano. Até levantei a mão aqui porque eu gostaria de complementar os comentários da Ingrid, que são super corretos, mas esse é um outro exemplo também no caso de inovação da própria Marco Polo, né? A Marco Polo lançou também e está produzindo já um ônibus totalmente elétrico para a linha urbana, e que agora já iniciou a produção em série. Então essa é uma vertente de produtos também na linha do ônibus completo elétrico, e a Marco Polo segue também em parceria com as fábricas aí que a Ingrid, os parceiros que a Ingrid comentou, né, Mercedes, a BYD e outros parceiros de chassi também no conceito tradicional de chassi e carroceria, também com o foco na descarbonização, enfim, no veículo elétrico. Então, também no elétrico, a Marco Polo e, enfim, a indústria brasileira, sem dúvida, vai ter produtos para atender o mercado nacional, como também para exportação, já olhando também projetos no exterior para exportação e, enfim, para fornecer para esse movimento da descarbonização que é mundial, para atender essa demanda também. É bom saber que estamos indo nessa direção que eu julgo que é a direção correta. Claro. Eu vejo aqui que o Miguel levantou a mão. Miguel, você gostaria de fazer alguma pergunta, por gentileza? Sim, o Ricardo, da Marco Polo, ele nos recepcionou excepcionalmente bem há um ano atrás, quando a gente foi recebido pela toda a diretoria da Marco Polo. Eles convidaram a gente para ir na fábrica, até mais para trocar experiência de como é que a Envia by Bus poderia contribuir com ideias, e eu provoquei eles do seguinte: o G8 já é sucesso, mas nós queremos participar do G9. O G9, para a gente, é a provocação, em nome aqui de todos os operadores, para que a Marco Polo crie o ônibus igual a Airbus fez. Ela colocou 2 aviões em cima do mesmo avião. Na parte de cima, você tem lá a classe de passageiros,
a classe Emirates, você vai botar banheiro específico para a classe, vai botar a classe executiva com carro-leito e lá atrás a classe comum. Mas lá embaixo, onde você tem o salão, você tem que transformar aquilo numa área de carga, Ricardo, porque é ali que os grandes operadores vão maximizar também a receita deles. Essa é a provocação para o ônibus rodoviário. E para o ônibus urbano, é pensar também num compartimento de carga, porque você tem que, às vezes, levar uma bicicleta de um bairro para o outro, você tem que levar uma compra que você comprou, você foi lá no Leroy Merlin, comprou um negócio, mas você não tem carro, você tem que levar no ônibus. Então, fica a provocação aqui para você conceber no G9, tá? Esquece o G8. G8 já é sucesso, vamos para o G9, para ter o compartimento de carga nos ônibus double deck, que aí você maximiza ele, e nos ônibus urbanos. Essa é a minha provocação aí, em nome de todos os operadores aí para você. Ricardo? Legal, amigão. Boa provocação, e o assunto da sua visita ele tá sempre, enfim, essa demanda tá na pauta. Embora hoje, já com o G8, a gente lançou juntamente um produto que é super específico também para esse transporte de cargas, que é o Paradiso Low Driver, né? Quer dizer, todo o piso superior ele é de passageiros, e o piso inferior, que tem 1,60 m de altura, ele é todo para carga. Então esse produto tá disponível já, pensando sim, né, na solução, enfim, na solução e nesse movimento também do transporte de carga junto nos ônibus, que sem dúvida evoluiu muito, super positivo. Eu diria, o G9 sem dúvida virá com evoluções, mas já no G8 já tem essa solução pronta e disponível aí, Miguel, para gente usar. E maravilha, tá vendo? Se acertamos aqui, coisa boa. Olha só, eu queria seguir um pouquinho, a gente falou de G8, né, de certa maneira, das modernidades, das novidades que estão por vir, e eu queria entrar aqui num tema que tem a ver um pouco com regulamentação. Essa pergunta iria então para a Letícia. Letícia, quais os impactos positivos que você vê para a modernização do setor, que são tópicos de análise no novo marco regulatório da ANTT em discussão? Você vê ali algum impacto positivo, alguma coisa nesse sentido? Sim, eu entendo que a gente já teve muita evolução. Se pensar que até pouco tempo atrás o bilhete de passagem eletrônico ele não era possível, porque você tinha uma questão das receitas estaduais e precisou haver um trabalho consistente das entidades de classe, dos operadores, para que o CONFAS, que é o Conselho Fazendário, firmasse um convênio para permitir o bilhete de passagem eletrônico, porque o transporte rodoviário, ao contrário do transporte aéreo, que já teve diversos momentos de muito incentivo fiscal, o transporte rodoviário, especialmente o interestadual, ele é muito onerado com impostos e taxas. Essa é uma discussão que eu já tive, inclusive com algumas pessoas que estão aqui, até mesmo como o Edson da Flixbus, que a gente já conversou sobre isso, ele já me contou como é fora, e essa é uma pauta muito importante para o setor, a questão de impostos e taxas. Se você pensar que nem isso era possível, porque o ICMS sobre a passagem, que o passageiro paga, não conseguia ser fiscalizado se o bilhete de passagem era eletrônico, porque não havia um convênio das entidades fazendárias que faziam a fiscalização disso. Então, a gente já evoluiu muito. Nesse momento, no marco regulatório, muito importante a isonomia de tratamento do transporte rodoviário com outros setores, e muitas dos dispositivos vêm para alinhar isso, imagino eu, creio, espero, com fé que venha. Todo o setor busca muito essa flexibilização dos serviços, mas com segurança jurídica, porque sim, há que se abrir o mercado para novos operadores, para novos investimentos, mas há que se fornecer segurança jurídica para quem está operando, porque na realidade você quer uma empresa perene, você quer uma empresa que o usuário tenha previsibilidade daquele serviço. Ele não pode hoje ele ter uma empresa que opera
5, 6, 4, 2, não importa quantos, no eixo que ele... Amanhã, sem essa isonomia de tratamento, sem uma segurança jurídica, vai ter 1, 2 empresas, e nós vamos ter o dobro de concentração de mercado do que um dia já se teve no Brasil. Então, todo esse tratamento que pode ser dispensado no novo marco regulatório e que a gente ainda não conhece como virá, a gente tem uma ideia por conta das audiências públicas e todas as discussões que são públicas. Mas, sim, eu acredito que não haja nenhum problema. Eu estava ouvindo aqui o Miguel falando, né, e eu pensei exatamente nisso. Falei, mas existe o LD, né? Quando ele falou sobre o ônibus que ele deseja, que seria um ônibus com maior espaço para carga, queria lembrar que até nisso a gente já teve problema no passado. Antes, quando a tarifa era regulada, quando não existia a liberdade tarifária que hoje a gente experimenta no transporte, toda empresa que ingressava no serviço de encomendas, ela tinha um redutor de tarifa por conta desse serviço. Então, assim, os desafios foram muitos, a gente já venceu vários, mas a gente tem muitos ainda para vencer, porque, como eu disse antes, o transporte é um serviço essencial. A gente tem turismo, a gente tem encomendas, mas a gente tem que lembrar que o core do nosso negócio é o transporte essencial, é a mobilidade de um lugar para o outro, é o passageiro que viaja para buscar tratamento de saúde, porque na localidade onde ele mora não existe tratamento de saúde, e só no estado mais próximo, é o que retorna de trabalho, é o que permite a migração em busca de uma vida melhor, é o que permite que as pessoas voltem para casa depois de um determinado evento ou serviço do qual elas foram participar. Então, isso tudo, ele tem que ser para tudo, mas, essencialmente, ele tem que ser para todos. E a digitalização, nesse sentido, ela só veio democratizar ainda mais o transporte, dando acesso a quem, eventualmente, não precisa se dirigir ao terminal para comprar passagem, agiliza, facilita, aumenta a oferta. Então, eu acredito que a parte de regulamentação ela vai estar sensível a tudo isso, porque a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é a ANTT, ela tem promovido muitas discussões nesse respeito e trazido para o debate todo tipo de operador e de player do mercado. Muito legal. Isso é um ponto legal que você citou agora bem no finalzinho, falando de todos os players e operadores do mercado. Eu gostaria de saber a opinião do Edson sobre esse mesmo tema, Edson, se você poderia dar o seu ponto de vista também, que eu acho que vai ser muito interessante. Por gentileza. Legal, obrigado, Fabiano. Acho que é um tema que a gente vem abordando exaustivamente no mercado, dada a relevância que tem para o curto e longo prazo também do transporte rodoviário de passageiros. Eu concordo em muitos pontos com o posicionamento da Letícia, da Abrat. A gente acredita, primeiro, que é necessário uma regulamentação que garanta a segurança jurídica, ou seja, fazer investimentos expressivos, como no caso de uma empresa como a nossa, que é estrangeira, no Brasil, sem saber o dia de amanhã, é complexo. Outro tema também é a questão de segurança. Acho que a ANTT, assim como ao nível dos estados, cada um dos órgãos regulamentadores aí de regulação das licitações estaduais tem que estar olhando para a questão de segurança também. Acho que tem um fator do transporte rodoviário que é a relevância dele para o grande público, que acho que essa questão da presença offline reflete bem isso. Você vê pelo mix de vendas offline do setor do transporte rodoviário, que ainda está em 80 e poucos % hoje, se você considerar intermunicipal e interestadual, no Brasil inteiro. E quando você olha para o aéreo, por exemplo, você tem 90 e poucos % de compras online, ou alguma coisa do tipo, né, se for somar agências. Então, é um mundo muito diferente. O que a gente defende, por outro lado, é que se dê alguma celeridade a esse processo, porque não seria um pouco ingênuo afirmar que não houve influência de grupos econômicos e políticos em relação a isso, por interesse na manutenção dessas concentrações de mercado, porque a gente acredita que esse debate está evoluindo. Então, não é momento, talvez, de criticar o processo, de olhar para o passado, olhar como isso foi construído ao longo das décadas, o momento é de olhar para o futuro. Então, as recentes decisões aí do Supremo Tribunal Federal,
do TCU removendo a cautelar que bloqueava a discussão regulatória, tudo isso está fazendo avançar bem o processo agora. Existe um calendário firmado pela diretoria da NTT, falando sobre uma assinatura desse novo marco regulatório em outubro. Vai haver mais uma audiência pública, mais uma das infinitas audiências públicas que já houveram. Então, assim, o que a gente defende hoje é que haja celeridade no processo e compromisso com uma pauta que defenda o interesse público e não o interesse de alguns órgãos, grupos econômicos específicos. O que, obviamente, já vem sido alinhado. Eu já tive essa conversa com a Letícia antes, com todo mundo. Nós defendemos oportunidades para novos modelos de negócio, mas no contexto de justiça. Hoje a gente trabalha 100% no modelo regular no Brasil e não tem intenção alguma de trabalhar com outros modelos, mas a gente respeita também que existam oportunidades de inovar no setor, pois sem um pouco de disrupção não seria possível estar inovando, né? Então acho que é bem essa a visão da gente. Alguns pontos, como a obrigatoriedade de venda offline cair, é super importante isso acontecer, porque hoje a gente tem muitas travas para entrar em novos terminais, porque existe uma capacidade limitada de acesso a terminais em algumas cidades. A gente defende muito que existam critérios claros para a segurança e para a qualidade, mas que não necessariamente hajam critérios para limitar a competição nas linhas. Então, tem uma série de pontos que a gente defende que sejam estudados e que acho que já está numa fase final agora, então tem bastante coisa para ser discutida nesse último processo da NTT, mas a maioria das coisas já estão alinhadas entre os membros do setor. Então é isso, agora é realmente aguardar, continuar contribuindo de forma técnica, mais do que política no contexto dessa discussão, e aguardar aí o resultado do processo. Enquanto isso, a gente tem muito espaço ainda para crescer, a indústria rodoviária como um todo tem muito potencial aqui no Brasil. Maravilha, eu vejo aqui que a Letícia gostaria de replicar. Por gentileza, Letícia. Não, queria dizer para ele que eu tenho tanta agonia e ansiedade quanto ele nessa publicação. Inclusive porque, é bom lembrar, porque muita gente assistindo a gente, que toda vez que o regulador ou o legislador atrasa, o judiciário avança. E isso é um risco muito grande, porque você coloca dentro do negócio decisões que não necessariamente foram tomadas por quem conhecia de transporte, conhece de lei, mas não de transporte. Isso é um risco muito grande para a sociedade, para nós. Então, é sempre muito ruim quando o judiciário tem que interferir. É muito mais interessante para nós quando o próprio regulador ou legislador ele se adianta, ele partes e ele é sério no processo. E outra questão também é com relação aos terminais. A gente também tem gargalos em relação a terminais. Existem terminais, você já rodou, e outras pessoas aqui que estão participando também já rodaram, que não tem a menor condição de ser chamados de terminais rodoviários, né? Especialmente os que, infelizmente, são administrados por municípios. O passageiro ele se submete a um ambiente muito insalubre, muito ruim. Então, nada impede que futuramente a gente construa outros. Inclusive, já existe até na legislação a permissão para você construir novos terminais, mas a gente tem a questão do município. Mas eu concordo com você em muita coisa, e eu estou no mesmo passo, nós vamos empurrar junto a NTT, porque, no nosso caso, aqui não tem interesse nenhum em atrasar isso, justamente pelo risco que a gente está correndo de ter interferência judicial nas licenças, nas operações, o que seria muito ruim para o setor. Muito legal, eu estou percebendo aqui e acho que como todo mundo percebeu, que o mercado de ônibus de transporte terrestre é dinâmico, sem fim. Realmente é uma coisa que muda com o tempo, mas nos últimos tempos tem mudado muito rápido, em diferentes formas, produtos que estão sendo oferecidos e formas de oferecer esses produtos. Pessoal, a gente está chegando quase no final do webinar, a gente tem mais 15 minutinhos, eu tenho uma lista enorme de perguntas aqui que eu gostaria de fazer para vocês. Infelizmente não vai dar tempo, eu estou recebendo um monte de pergunta no chat também do pessoal da audiência que está nos mandando. Infelizmente a gente não tem muito tempo, eu gostaria de fazer mais perguntas aqui para todo mundo. Eu vou tentar isso ainda, tá? Então a gente termina o webinar daqui uns 15 minutinhos mais ou menos e vamos ver se a gente consegue dar a palavra a todos. Eu gostaria de só seguir aqui com o Edson, que tem uma experiência legal da Flixbus, né? Porque a Flixbus desenvolveu todo um trabalho na Europa, nos Estados Unidos, né? E eu queria te perguntar quais são os diferenciais que a Flixbus desenvolveu nesses mercados que podem ser aplicados no Brasil
que tem característica de uma dimensão continental, um desequilíbrio socioeconômico regional e, como vocês citaram, está entrando devagar no mercado online agora, né? Ainda está com aquela coisa do mercado offline. Você podia mostrar um pouco dessa sua visão, dessa sua experiência em relação do mercado exterior que pode ser aplicada no mercado nacional? Sem dúvidas. Eu vou dividir essa resposta em 3 partes, né? Acho que a gente tem tecnologia, a gente tem expertise operacional e a gente tem o conhecimento do cliente, né? Quando a gente fala de tecnologia, hoje muita gente pensa na tecnologia na ponta do usuário, né? Então, aquilo que o usuário vê no front-end. Se eu for falar que nosso sistema de vendas para o Brasil vai bater algum player aqui local, do ponto de vista de experiência, isso não é verdade. O Brasil já tem desenvolvimento de ferramentas muito interessantes de venda online aqui. Marketplaces aí, vocês conhecem todos os nomes do mercado, alguns canais diretos das empresas atuais. A diferenciação não está tanto na ponta do usuário, apesar de ser uma experiência também muito simplificada e muito boa, alinhada com esses outros canais de venda. A grande diferença talvez esteja na ponta do operador. Hoje a Flixbus permite que operadores pequenos e médios tenham acesso a uma tecnologia para competir de frente a frente com grandes operadores no mercado, que é algo muito único. Isso, inclusive, se aplicaria também para algumas das empresas grandes do setor, se a gente viesse a trabalhar em parceria. Então, o que a gente faz em precificação, um sistema proprietário da gente que analisa infinitas variáveis aí ao mesmo tempo para chegar numa precificação inteligente para cada usuário, para cada, enfim, momento e para cada linha, para cada horário, o planejamento de rota que a gente faz para maximizar a eficiência aí entre oferta e demanda, o que a gente faz em termos de marketing online, toda a experiência do cliente, desde ouvir falar da gente, como a gente engaja ele, como é que a gente comunica, e por último, como é que isso vira atendimento ao consumidor no final, controle de tráfego. Então, as tecnologias que a gente tem são muito aplicáveis para o Brasil. Hoje a gente já opera em parceria com 7 operadores no Brasil, tem mais bastante coisa para anunciar em breve, e a satisfação desses operadores é geral. Óbvio, algumas empresas no setor estão bem mais avançadas em termos de tecnologia, talvez a gente tivesse um pouco menos para agregar, mas ainda assim a gente vê muita oportunidade, tá? Então, na ponta do operador é bem isso, em termos de tecnologia. Quando a gente fala de outros temas, como conhecimento do consumidor, as tendências que a gente observa lá fora para o consumidor, sim, por vezes são diferentes do Brasil, mas a forma com que a gente tem essa quantidade de dados de fora e consegue antecipar tendências do consumidor, entender o comportamento dele online, é um diferencial muito grande. Então, por mais que o Brasil seja diferente, a gente está em 40 países, então a gente tem bastante informação e tem bastante conhecimento sobre como o consumidor se comporta, principalmente no mundo online, né? E acho que tem uma terceira ponta, que é conhecimento operacional. Eu não quero chegar para os grupos grandes aqui do Brasil e explicar como é que faz a operação de ônibus no Brasil. Isso não existe, assim. Eles estão o grupo JCA está há 84, 80 anos aí no Brasil. Se pegar o grupo Guanabara, pegar todos esses grupos grandes aqui do Brasil, estão há muitos anos. Não quero explicar como é que faz a operação, mas, obviamente, a gente tem uma experiência internacional que é bem interessante. No momento em que o mercado abre aqui no Brasil e como essas linhas vão se conectar, como é que as coisas vão se falar, como é que isso impacta no consumidor, a gente tem bastante expertise para trazer. Então, a ideia da gente no Brasil não é tentar reinventar a roda, principalmente como é que eu vou ter uma penetração tão baixa de offline em vários países, tentar explicar como é que se faz offline aqui no Brasil. A intenção da gente não é trazer todo o conhecimento, a gente não tem. A intenção da gente é trazer todo o conhecimento que a gente tem no online e a expertise internacional que a gente tem para agregar com a indústria local e construir uma indústria de passageiros cada vez mais competitiva e também cada vez mais acessível e sustentável para o passageiro e para os operadores aí de pequeno e médio porte, mas por que não também estamos abertos a negócios com os operadores grandes aqui no Brasil. É bem essa a visão que a gente tem, pegando nessa ponta de tecnologia, expertise operacional e conhecimento do usuário. Maravilha, muito obrigado, Edson. Seguindo aqui nessa mesma linha de pensamento de empresas que têm experiência nesse mercado no exterior e estão atuando também no Brasil, eu gostaria de fazer aqui uma pergunta para o Diogo. Diogo, quais características são mais marcantes nos clientes corporativos dos mercados europeus, norte-americano e brasileiro no fretamento contínuo corporativo? O Buzzamp está nesses 3 mercados que eu sei, talvez pudesse trazer essa visão para a gente. Eu acho que são 3 características assim que são as mais marcantes e são iguais. Eu acho que é a gestão, tá? Então eles precisam muito ter uma gestão dessa operação e hoje foge um pouquinho da mão deles devido são operações robustas do fretamento corporativo. A gente pega uma unidade que pode ter 2.000 colaboradores com diferentes horários de entradas e saídas e frequências. E se você não tiver um operador ali do outro lado que tem uma tecnologia para poder ofertar uma gestão inteligente, o cliente fica também refém da informação. Então, a gestão, tecnologia para promover essa gestão e mensurar, ter ali os KPIs
na ponta do lápis, e aí você conseguir também otimizar essa operação. Então, são esses 3 pilares: você pegar a gestão, uma tecnologia e a otimização. Então, os desafios aí, olhando todos os nossos amigos que estão aqui falando, você vê que a tecnologia em si, ela é o meio, né? E se você não conseguir conectar as 2, 3 ou 4 partes ali envolvidas naquele serviço, de fato, ela fica uma ideia sem a execução, né? Então, é só uma ideia. Hoje é a principal característica que a gente coloca no mercado a nível mundial, e já com evoluções bem significativas, tá? Então, a gente, por exemplo, tem operações que a gente consegue fazer um compartilhado entre empresas que estão ali dentro do mesmo condomínio. Então, levando ali para o cliente, né, que é o contratante, uma redução de custos de 30% mensal. Se você anualizar isso, né, dá um belo de um saving. E dá um impacto em todos os segmentos. Você vê que o operador tem também uma característica de reclamar que a operação está deficitária, porque o preço do diesel subiu, o salário do motorista subiu perante o sindicato, o ônibus também está mais caro, mas ele sem a tecnologia ele não consegue otimizar a operação dele. Então é um caminho de vice-versa, né? Então, não só aqui no Brasil, como também lá fora, a gestão associada com a tecnologia, unindo essa ponta de operador-cliente, é a principal dor aí, o principal foco de todos para poder trazer para o mercado. E aí é o que a BuzzUp tem feito, tá? Então, nas operações aqui no Brasil, que nós já estamos mais de 24 cidades, temos esse diferencial em ser multi-operador, então também é um grande marco no mercado, né? Então a gente pode operar em qualquer capital, qualquer cidade ou qualquer estado, selecionando ali o melhor operador com capacidade física, né, ali na garagem também das ferramentas, para o cliente naquela localização. Maravilha, muito obrigado, bem completa a sua resposta, Diogo, te agradeço de montão. Queria aqui, seguindo um pouquinho nessa linha de competitividade, mercado nacional, empresas de diferentes setores, a Check My Bus, ela recentemente, acho que o Abel me corrija depois, algum tempo atrás, apresentou um importante número sobre a redução de preços em linhas com aumento de competitividade. Então, aquelas linhas que teve aumento de competitividade teve uma diminuição no preço, né? Eu queria saber, Abel, se você vê se essa tendência continua e como você enxerga o comportamento dos preços em 2023, com os dados que você tem disponível no momento. Olha, bem curta a resposta, Fabiana. A gente pode ver uma tendência aí, né? Que houve um pequeno aumento no valor médio das passagens aí das principais linhas, né? Mas mesmo assim elas estão abaixo dos valores que tinham em 2019, né? Assim, a média geral. Isso eu acho que é devido mesmo à evolução aí, a evolução que vem passando em gestão de frotas, utilizando toda a tecnologia, ajuda também as empresas aí a talvez aumentarem profitabilidade, diminuindo custos e tudo isso. Mas nós vamos fazer sempre, como sempre fazemos, né? Vamos compartilhar aí, com certeza no final do primeiro semestre, a pesquisa, talvez até antes nós fazemos aí um balanço do primeiro trimestre, né? Maravilha, muito obrigado. Vou ficar esperando então para ver se essa tendência de competitividade e aumento ou baixa de preços segue nesse ano. A gente está aqui nos minutos finais do webinar. Eu queria trazer um tema que a gente não discutiu até agora, assim, diretamente. Eu queria fazer essa pergunta para o Ricardo. Ricardo, como é que você vê a descarbonização dos sistemas de transportes? Pelo ponto de vista da Marco Polo e não só da Marco Polo, mas dos fabricantes de ônibus. Como é que você vê isso? Eu vejo, Fabiano, eu vejo um processo, né? Um processo, sem dúvida, que está na pauta, nossa pauta diária aqui, né? De acompanhamento, não só da descarbonização, como a utilização das energias limpas, né? Em todos os aspectos. E é um passo, um caminho que não há dúvida que ele vai seguir, vai acontecer. E do lado da Marco Polo, a gente
segue, enfim, tratando do tema da mais alta prioridade no aspecto de produtos, né? Produtos para os nossos clientes. Comentamos aqui já na questão do elétrico, né? Do veículo elétrico, que é uma tendência mundial. Se discute o tempo que isso vai acontecer e a forma, né? E se é em todos os segmentos, né? Pelas questões técnicas. Mas não há dúvida que a descarbonização, enfim, a utilização das energias renováveis mais limpas é um assunto de pauta diária e de prioridade aqui na nossa empresa também. Maravilha. Eu queria saber aqui, se alguém puder responder uma pergunta aberta a todos aqui nesse mesmo segmento de descarbonização ou dessa onda verde entrando no transporte rodoviário. Vocês acham que o cliente brasileiro já está apto a fazer a opção ou está dando valor a empresas que, por exemplo, a empresa A, ela segue, por exemplo, old school ainda, nos antigos modos, ônibus a diesel, tudo isso e tudo mais, e tem empresas que já oferecem mais em termos de ônibus, né, da estrutura do ônibus, em termos de Wi-Fi, conectores e tudo mais, energia verde, se o ônibus é elétrico ou não. Vocês acham que o cliente brasileiro ele já está prestando atenção nessa tendência e está apto a escolher e falar, não, eu vou viajar com essa empresa porque ela é verde, entre aspas? Se alguém quiser responder, por favor, só levantar a mão e eu passo a palavra e daí a gente já pode encerrar aqui o nosso webinar. Eu passo a palavra então aqui ao Diego. Diego, por gentileza. Com certeza, Fabiano. Hoje o cliente, né, e aí a gente vai até sair um pouco não somente de matriz energética, ele tem essa preocupação, e ela é legítima, né? Eu acho que uma coisa que mudou muito hoje em dia é que antigamente você via muitas narrativas, né? Então você escutava muito que havia preocupações com o tema A, B e C e teoricamente o tema era de moda. Hoje em dia não, você vê um grande colapso nessas narrativas, né? Hoje os storytellers ele acabam não sendo mais linear e isso gera uma profusão de novas opiniões, nova visão global para qualquer mercado que esse consumidor hoje utiliza. Então sim, ele tem uma preocupação legítima sobre matriz energética, qual a pegada de carbono ou não. E quando a gente fala de serviços, a gente tem dados super interessantes e que mostram que hoje, por exemplo, uma abordagem que eu vejo como muito viva é buscar a simplicidade, a ser simples. A gente teve por um tempo, né, principalmente com alguns entrantes que não estavam trabalhando necessariamente seguindo tudo aquilo que as licenças operacionais determinam, que oferecia uma infinidade de serviços e que, obviamente, isso tem seu valor como marketing, como capacidade comercial, mas que no final das contas, quando o cliente te cobra, que ele faz uma análise do NPS, o que ele quer é a sua capacidade de execução. Então, um dado, por exemplo, que a gente tem nesses últimos anos muito claro é todas as empresas que a gente trabalha, ou o segmento como um todo, ele tem um forte viés de, poxa, vamos garantir o Wi-Fi a bordo. E a gente identificou de um tempo para cá que mais importante do que o Wi-Fi a bordo é ter o USB, toda a capacidade de carga de USB a bordo. Ela é mais importante que o Wi-Fi. Isso é muito interessante, porque o cliente ele acaba utilizando hoje a própria capacidade dele, então 4G, ou 3G, ou ser 5G, ele era uma abordagem um pouco antiquada, ele fala, poxa, ter o Wi-Fi a bordo é uma proposta de valor interessante, obviamente tem seu valor, só que mais importante que isso é permitir que o cliente consiga estar conectado durante toda a jornada dele. Então, essas são pequenas coisas que, quando você fala de tecnologia, você fala, poxa, talvez o Wi-Fi seja mais relevante que a capacidade de carga de USB. E, na verdade, não. Talvez a capacidade de deixá-lo carregado e entregar aquela proposta de valor relativamente simples, ela é mais relevante. Então, são pequenas coisas, pequenos confortos, pequenas comodidades que este novo cliente, antigamente, tinha um olhar quase que de preconceito com o segmento, de falar, poxa, aqui eu não estou acostumado a coisas boas e está tudo bem, ele mudou radicalmente. E isso também, obviamente, depois da pandemia, que você ouve os clientes redescobriram o serviço rodoviário, esses pequenos detalhes, essas pequenas amenidades, elas fazem total diferença. E, obviamente, aproveitando que vocês estavam falando um pouco da matriz energética, a própria matriz energética ela é um passo importante,
mas obviamente a gente sabe que é um passo para 5, 7 anos, até 2030 a gente vê uma evolução consistente quando a gente fala de modal long haul, né? Porque talvez no short ou urbano é muito mais fácil pela capacidade de carga, pela autonomia que um veículo elétrico eventualmente possa ter, mas há boas discussões e boas visões, principalmente com o veículo a gás, né? Quando fala de matriz energética no segmento rodoviário com longa distância. Diego, muito obrigado, muito interessante. Também a Letícia que pediu a palavra, Letícia, por gentileza, e logo depois vai encerrar, hein? Eu vou falar muito rapidinho. Vou falar, a primeira coisa é que eu acho que, enquanto serviço essencial, a gente tem que lembrar que o interesse pelas questões de sustentabilidade, eles também precisam ser fomentados pelo setor. Nós também precisamos educar a população a buscar por isso, oferecendo o serviço e mostrando, explicando o porquê ele é relevante. Porque muitas das vezes a necessidade financeira leva a escolhas equivocadas. E a gente sabe disso, foi assim que nós chegamos à quantidade de lixo que nós temos e etc. Então, eu acredito que todas as vezes que a indústria, né, que a empresa, que o produto sai na frente e traz a educação, ele cria essa demanda na população. Então, nós acho aí que é uma via de mão dupla. Não é só o cliente buscar a sustentabilidade, mas é nós oferecermos e explicarmos por que essa é uma escolha mais responsável. E uma coisa que eu achei super interessante, que eu nem ia falar disso, mas o Diego falou agora sobre soluções simples, e eu achei fantástico, é exatamente isso. É porque, eventualmente, é uma mensagem aí, uma provocação, principalmente para vocês que são operadores e que são da área de digitalização, a gente não pode deixar ninguém de fora, né? E eu vejo que muitas das vezes as soluções acabam se sofisticando de uma determinada maneira ou criando, ou tendo como alvo um público que eventualmente não é o nosso. É preciso conhecer o nosso público, a idade, o nível de escolaridade, toda a cadeia, né? Toda a jornada do passageiro, ela precisa ser de amplo conhecimento, para que a solução seja simples, para que de fato ela tenha valor para o cliente. Senão nós vamos criar aí um monte de obstáculos a determinada camada da população ou idade da população. Isso é uma coisa que eu vejo que é o grande desafio. Então, assim, soluções simples, soluções ecológicas, e explicando sempre para a população por que aquela é a melhor escolha, por que aquela é a escolha responsável. Porque se a gente deixar por conta das pessoas, muitas das vezes a solução adotada, né, a escolha deles vai ser de acordo com a sua capacidade de entendimento e de bolso. Muito interessante, Letícia, esse ponto, que realmente são os dois lados da moeda, né? Não é somente one way, uma mão única ali, é realmente uma coisa que tem que ser feita dos dois lados. Interessante esse ponto, educação do mercado também. Pessoal, infelizmente, a gente chegou aqui ao fim do webinar. Muito obrigado, pessoal. Obrigado à audiência que nos seguiu até agora ativamente. Um grande abraço e a gente se vê no próxima parada do nosso webinar na Argentina. Um grande abraço, boa quarta-feira para vocês, um lindo dia. Até mais. Tchau.